Paz do Senhor a todos nós. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, filha. Boa noite. Boa noite, filha. Boa noite, filho. Isso mesmo. Começa a alegria. Chegamos agora de mais um culto abençoado. Palavra poderosa, 2 Samuel 6:11. E o presbítero Romão foi usado por Deus. Muito maravilhosa a palavra. E glória a Deus por termos pessoas cheias do Espírito Santo para transmitir a palavra de Deus. Uma responsabilidade muito grande. Nossos aniversariantes de hoje? Né? Então tá. Hoje é dia 18, né? Hoje é dia 18 de maio. Eliane, a Simone, o Joacir, o Igor, Yetzi, Jucinei e o Chanderley e o Oswaldo. Esses aniversariantes. Hoje tive uma notícia desagradável. Na verdade foi uma notícia triste. A perda de uma jovem aprendiz, a Gabriela. Deus conforte o coração da família da Maria. Tá bom? Uma pena. Uma jovem, 25 anos. Uma pena. Então hoje a leitura é Êxodo 7:8. Quer começar? A Brenda vai estar começando. O Senhor lhe respondeu: dou-lhe a minha autoridade perante a Faraó e ao seu irmão Arão. Será sua porta-voz. Você falará tudo o que lhe ordenar. Ah, tá. Só queria comentar antes aqui de continuar lendo. Que a gente está seguindo a história de Moisés quando Deus mandou ele retornar para o Egito. Então a gente está em continuação. Só para, né, Sim. que talvez a pessoa não ouviu ontem, né? Hoje a gente está continuando, então. Versículo 2. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do Faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com o faraó. E disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando o faraó lhes pedir que façam um milagre, diga a Arão que tome a vara e o jogue diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e os seus conselheiros, e ela se transformou em uma serpente. Faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito. Fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpente. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles, e contudo o coração de Faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvido a Moisés e a Arão, como o Senhor lhe tinha dito. E disse o Senhor a Moisés: o coração do Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá a Faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do rio para encontrá-lo, e o leve também a vara que se transformou em serpente. E diga-lhes: o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou dizer-lhe: deixe ir o meu povo, para prestar-me culto no exército. Mas até agora vocês não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago nas mãos ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão,
O rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber suas águas. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Pois Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhe tinha ordenado. Arão, levantando a vara, feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram, e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa, por meio das suas ciências ocultas. O coração de Faraó se endureceu, e eles não deram ouvido a Moisés e Arão, como o Senhor já tinha dito. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o Faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois das águas do rio não podiam mais beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Espero ver muitos dias para ficar escutando essa voz. Uma voz muito doce, muito gostosa de ficar escutando. O Senhor falou a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs, e elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Deus, o Senhor, disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor, para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti? Por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti, as tuas casas, a teus conselheiros e a teu povo, sobrarão apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões e por isso a terra cheirou mal. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra
do Egito e transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram, e os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. Depois o Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó, quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, e os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas, as casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas. Mas aquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gozém, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que vocês saibam que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal miraculoso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros, e em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhes pareçam sacrilégio, isto não os levará a nos apedrejar. Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como Ele nos ordena. Disse o faraó: eu os ordenarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Moisés respondeu: assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, teus conselheiros e teu povo. Mas que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram o faraó, seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca. Mas também dessa vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. O coraçãozinho duro, né? Coração obstinado. Misericórdia. Misericórdia. Às vezes a gente tem o coração duro, né? Acho que é só o faraó que tem coração duro. Eu já tive coração duro. E às vezes Deus não, né? Eu endureço o meu coração para algumas coisas. Misericórdia. Às vezes Deus endurece o meu coração e o teu coração com a pessoa dentro da tua casa, onde passou de repente o final de semana sem se falar com a tua esposa, ou você falou com o seu marido, ou com um filho. Peça perdão. Mesmo você não tendo feito errado, peça perdão. Conversa, diálogo. Conversa. Se 2 pessoas diferentes saindo do mesmo ventre e elas têm pensamentos diferentes, imagina uma pessoa que cultura diferente, lugar diferente. Então nesse sentido, hoje, após o culto da família, se tem alguma coisa para consertar dentro da tua casa, conserta. Principalmente você, varão, seu sacerdote do lar, seu pastor da tua casa, seu pastor. Amém? Vamos estar orando então pelos aniversariantes, pela família da Maria. Orar para Deus por ter uma excelente semana, né, que inicia amanhã. Que você que está precisando de uma porta aberta, que Deus venha abrir esta porta essa semana. E entregue tudo para Deus. E Ele tem o melhor para ti. Tem uma pessoa também que até eu esqueci, era me ter orado na salinha. Foi a Lívia, pediu para orar pela tia dela, que está com enfermidade. E eu até falei, me lembra que eles não esqueçam.
E aí eu falei, não, vamos finalizar o ensaio e vamos subir. E eu esqueci de orar, de fazer o círculo para orar. Amém. Vou colocar o nome dela também, da tia dela. Só que esse é o nome da tia dela, né? Mas Deus sabe quem era. Vamos estar orando, então, também pela Cristine, também, aquela que ajudou a achar o celular do nosso irmão ali da igreja. Está com a face paralisada. Vamos estar orando. Soberano Deus, maravilhoso Pai querido, Senhor Jesus. Mais um dia, Senhor, estamos aqui na Tua presença, Senhor Jesus, fazendo esse devocional com a nossa filha, Pai querido Deus. Pai querido, Senhor Jesus, aqui com a nossa família, Pai querido Deus, uma parte dela, Senhor. Pai amado, Senhor Jesus, abençoa a nossa casa, nosso lar, nosso matrimônio, Senhor Jesus, nossas filhas. Abençoa a minha filha, a Carol, Senhor Jesus, vai de encontro a ela, Senhor, tira toda doença, Senhor Jesus. Pai querido, Senhor, todo sintoma, toda dor, Pai querido, Senhor Jesus. Vai de encontro a ela, Pai querido, Senhor. Protege o meu genro, Senhor Jesus, o meu neto, Senhor Jesus, de toda enfermidade, Pai. Blinda, Senhor Jesus, blinda eles, Pai querido, Senhor. Pai querido, Senhor Jesus, abençoa, Senhor, a tia da Lívia, Pai querido, Senhor Jesus, com essa enfermidade, Pai. Nós não a conhecemos, mas o Senhor conhece. Visita ela, Senhor Jesus, visita a Tua filha, Senhor. Pai querido, Senhor Jesus, que ela possa vir a testemunhar aquilo que o Senhor tem feito, Pai querido, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, a Cristiane, Senhor Jesus, que está lá, Senhor Jesus, com essa enfermidade, Pai. Abençoa a face dela, Senhor Jesus. Guarda ela, Pai querido, Senhor. Faça, Senhor Jesus, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Pai amado, Senhor Jesus, agora eu peço, Senhor, entra, Senhor Jesus, com a Tua providência e a Tua graça, Senhor, para mais um ano de vida dessas pessoas, Pai querido, Senhor, que estão ali, Senhor Jesus, completando mais este ano de vida, Senhor Jesus. Tu conhece cada uma, conhece o passado, o presente e o futuro, Senhor. Pai querido, Senhor Jesus, prospera em alegria, felicidade, com uma vida em abundância, que nem diz a Tua palavra, Pai querido, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, de uma forma extraordinária. Prospera, Senhor Jesus, na vida espiritual, Pai querido, Senhor Jesus. Guarda, Senhor, nossos irmãos da igreja, Senhor, nosso pastor, Sérgio Merfioro, o Eliseu, Senhor Jesus. Abençoa o pastor Feltz, Pai querido, Senhor Jesus, do círculo de oração masculino. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, cada dirigente, Senhor Jesus, cada membro do círculo de oração, Pai querido, Senhor, que participou desse final de semana do Congresso Geral, Pai querido, Senhor, círculo de oração masculino, Senhor, o COIR, Pai querido, Senhor. Abençoa, Senhor, nosso pastor Edson. Abençoa, Senhor Jesus, os pastores já, Senhor Jesus, da nossa congregação e aqueles que falam de Ti, Senhor, do Teu amor, Senhor. Glória a Deus, te damos, Pai, e em tudo exaltamos o Teu santo nome. Fica conosco, Pai querido, Senhor Jesus, nos abençoando este projeto que o Senhor nos deu de ler todos os dias, Senhor, a Tua palavra, Pai querido, Senhor. Somos falhos, Pai querido, Senhor Jesus, mas que venhamos, Pai querido, Senhor, colocar este momento, Senhor Jesus, a primazia das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, assim te agradeço, Senhor. Amém, Senhor. Amém. 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 Vamos dar tchau? Vamos. Opa! A Alicia já está dando mais uns passinhos, né, filha? Está dando uns passinhos, né? Vamos dar tchau? Tchau, então. Vamos dar tchau? Tchau. Tchau. Deus abençoe. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Amém? Amém.